os sintomas da alergia alimentar, eles são muito variados e ao mesmo tempo eles não são exclusivos de uma alergia alimentar. Eu tenho recebido muitas mamães que me perguntam, ai doutora, será que tal coisa que meu filho tem é sintoma de alergia alimentar? Será que esse seu método vai funcionar para o meu filho que tem isso e aquilo como sintoma de alergia alimentar? Então, nós vamos conversar um pouquinho mais sobre esses sintomas. E por que é tão importante a gente falar sobre sintomas quando se trata de alergia alimentar? Porque os sintomas da alergia alimentar, eles são muito variados e, ao mesmo tempo, eles não são exclusivos de uma alergia alimentar. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer que muitos dos sintomas que a gente normalmente fala que é um sintoma de alergia alimentar, ele pode ser um sintoma de outras coisas, né? De outras doenças. Aliás, a alergia alimentar, já falei para vocês, ela nem é considerada uma doença, né? Ela é uma hiperatividade, uma atividade equivocada do nosso sistema imunológico. Então, mas existem algumas doenças, e essas sim, doenças que têm sintomas que são muito fáceis de ser confundidos, né? De serem confundidos com os sintomas das alergias alimentares. E às vezes a gente tem duas crianças com uma mesma alergia. Então, por exemplo, duas crianças com alergia a ovo. E as duas crianças, embora tenham a mesma alergia ao mesmo alimento, elas apresentam sintomas completamente diferentes. Então, veja, se fosse assim um sintoma específico para cada alergia, ia ser muito mais fácil para a gente fazer um diagnóstico de alergia alimentar. Aliás, facilitaria muito a vida de nós profissionais da saúde que trabalhamos com alergia alimentar, né? Ia ser muito mais fácil. Sempre que alguém tivesse, por exemplo, sangue e muco nas fezes, eu já sei que é a PLV, mas não é. Pode não ser, pode ser, pode não ser. Né? Pode ser que duas crianças que tenham a PLV, uma se manifesta com sangue e muco nas fezes e a outra se manifesta de outra forma. Então, é muito importante, mamães, que vocês entendam que existe essa diferença, porque às vezes acontece, como nós já comentamos várias vezes, de vocês passarem por um profissional que não é especialista em alergia alimentar e que acaba fazendo um diagnóstico equivocado ou incompleto. Por isso que é importante saber isso, né? Eu também já comentei com vocês que existem vários tipos de alergia alimentar, né? Quando eu digo vários tipos, eu não estou me relacionando somente aos diferentes tipos de alimentos, né? Já existe essa diferença, ou seja, algumas pessoas que vão reagir a leite de vaca, outras pessoas que vão reagir ao glúten, outras pessoas que vão reagir à proteína do ovo, outras às oleaginosas, frutos do mar e assim por diante. Mas não é só dessa diferença que eu tô falando. Existem alergias que acionam mecanismos diferentes no nosso corpo, porque sempre que a gente fala do sistema imunológico, né, e vocês já sabem que a alergia alimentar está relacionada com o sistema imunológico, né, acabei de falar para vocês que é uma ação equivocada do sistema imunológico, sempre que a gente pensa, então, no sistema imunológico, o que vem à nossa mente? Sempre vem os anticorpos, né, ou imunoglobulinas. Algumas mamães já devem ter se deparado aí com esse termo, né? Que é o tal do IgE, quando a gente fala para alergia alimentar, que é imunoglobulina específica, por isso que é IgE. Nada mais são do que os anticorpos, né? Então, sempre que a gente pensa em sistema imunológico, que vem na nossa cabeça, os anticorpos. Só que a gente não tem só os anticorpos como parte do nosso sistema de defesa. A gente pode, ou melhor, o nosso corpo pode acionar outras formas de combater o invasor, seja ele um invasor mesmo, né, uma bactéria, um vírus, ou seja ele uma proteína alimentar que o organismo está confundindo com um invasor. E aí, quando a gente usa esses outros mecanismos, que podem ser células, podem ser linfócitos, pode ser outra coisa que não seja um anticorpo. Quando acontece, então, do organismo
acionar essas outras formas que não são anticorpos, a gente chama essa alergia de alergia não IgE mediada ou não mediada, ou seja, é uma alergia que não envolve a produção de anticorpos, ela envolve outras coisas, outros mecanismos de defesa. E as alergias em que sim, eu envolvo anticorpos, eu vou chamar de alergia IgE mediada. Só que existem também as alergias mistas, que são as alergias que têm os dois mecanismos ao mesmo tempo. Olha só que complicado. Mas por que é importante vocês saberem que existe essa diferença? Porque quando eu tenho uma alergia que não é mediada, que não usa anticorpos, essa alergia não vai aparecer em exame de sangue. E eu já vi muitas mamães, aliás, já atendi muitas mamães, tanto em consultório quanto dentro do programa Chega de Alergia, que me falam que o médico insistiu que a criança não tinha alergia porque os exames de sangue davam negativo. Mas se o exame der negativo, não significa que não tem alergia, significa apenas que não tem uma alergia IgE mediada. Mas pode ter uma alergia que não está utilizando como resposta imunológica as imunoglobulinas ou os anticorpos, porque só esses que aparecem no exame de sangue. Se o meu organismo estiver usando outro mecanismo de resposta para combater, né, outro mecanismo de resposta do meu sistema imunológico, outro mecanismo para combater aquela proteína que ele está equivocadamente achando que é um invasor, não vai aparecer em exame nenhum. E isso não significa que a criança não tem alergia. E às vezes acontece o contrário. Às vezes pode acontecer de em algum momento da vida a criança ter entrado em contato com um determinado alimento, o organismo ter produzido imunoglobulinas, ter produzido IgE, mas essa criança não reage ao alimento. Então, se ela não reage, não tem por que a gente tirar da dieta. E essa é uma outra coisa que eu vejo muito, que é o que a gente chama de como que eu poderia dizer? Um hiperdiagnóstico, né, da alergia alimentar. Ou seja, aquele médico que pega um exame de sangue, tudo que tiver IgE positivo naquele exame, ele manda a mãe tirar da dieta. Seja dela, porque está amamentando, seja da criança. E aí, resultado: desnutrição, dieta monótona, fraqueza e etc. Porque muitas vezes nem precisava ter tirado tudo aquilo. Entende? Então, olha só como é complexo o diagnóstico de uma alergia alimentar. Eu não posso usar só o exame de sangue. Eu já falei isso várias vezes para vocês. Exame de sangue não fecha diagnóstico de alergia alimentar. Não fecha, ele sozinho não, a não ser que a criança tenha sintomas que são muito mais indicativos de que ela seja IgE mediada e o exame já deu positivo, né? Mas fora isso, na grande maioria das vezes, eu vou precisar fazer também o TPO, né? Que é aquele teste de provocação oral. E mesmo quando a gente vai usar só o exame de sangue, né, nos casos em que as características de sintomas são mais indicativos de que seja IgE mediada e o exame ainda dá positivo, eu vou pelo menos usar também a história clínica. Então, o bom profissional, o profissional realmente, verdadeiramente especializado em alergia alimentar, ele tem que estar de ouvidos abertos para ouvir tudo que a mamãe vai falar. Porque cada detalhe do dia a dia da criança, especialmente em relação à alimentação dela, vai fazer toda a diferença na hora de fazer um diagnóstico, tá? Então eu tô explicando essas diferenças para vocês, que eu já até falei em outras lives, para a gente poder falar dos principais sintomas de alergia alimentar e para vocês entenderem por que existem algumas crianças que têm alguns sintomas, outras, mesmo que tenham a mesma alergia, têm outros sintomas e por aí vai, tá? Então, como eu já expliquei para vocês, existe a alergia IgE mediada, não mediada e a alergia mista. E justamente essa grande variedade de sintomas e a falta de especificidade, ou seja, a falta de ter um sintoma que é específico só de alergia, dificulta muito o diagnóstico correto. E aí, quando a gente não tem diagnóstico correto, o que acontece? A gente está fadado a fazer tratamento errado, né? Porque se eu não sei o diagnóstico corretamente, como é que eu vou fazer o tratamento certo? Não é verdade?
Então, tudo isso dificulta muito. E aí eu vou falar para vocês alguns sintomas que são mais característicos da alergia não IgE mediada, tá? Que é aquela que não vai aparecer no exame de sangue, tá bom? Normalmente, as alergias que não são mediadas, elas têm uma resposta tardia. O que significa isso? São aquelas que o sintoma, seja ele qual for, ele vai demorar um pouco mais para aparecer. Não é aquela alergia que a criança entra em contato com o alimento e já tem uma reação logo depois. Então, é uma alergia que pode demorar para aparecer o sintoma. Então, quando o médico faz um TPO, e ele, que é o teste de provocação oral, e ele não dá um devido tempo e já descarta a alergia, ele pode estar descartando apenas a IgE mediada. Então, se ele ofereceu o alimento, né, fazendo o TPO em consultório, ofereceu o alimento para a criança, esperou lá 2, 3 horas, dependendo do tempo de hora padrão que ele definiu, e a criança não apresentou nenhum resultado, não é alérgica. Ela não é alérgica e já é mediada, ela não responde rápido. Mas aí a gente precisa testar se ela responde mais tarde, se ela tem uma alergia tardia. E aí, gente, vocês vão concordar comigo, vocês mamães que estão me assistindo, que a grande maioria das crianças que têm alergia, especialmente as APLV, alergia à proteína do leite de vaca, que é a alergia mais comum em bebês e crianças pequenininhas na primeira infância, a maioria tem sintoma gastrointestinal. São sintomas aqui no aparelho digestivo, né? Esses sintomas costumam ser muito mais comuns nas alergias não mediadas, nas alergias que não vão aparecer no exame de sangue. Normalmente, esses sintomas estão relacionados com a resposta mais tardia. Só que, como eu também sempre falo para vocês, a alergia alimentar é uma caixinha de surpresas. O fato de a maioria dos sintomas gastrointestinais estarem relacionados com uma alergia não mediada, não quer dizer que é impossível de acontecer numa alergia mediada. Tá? Então, assim, não sejam assim muito enfáticos na hora de falar assim, não, tá errado, meu filho tem sintoma gástrico, então não é mediado, não vou nem fazer exame de sangue. Calma, que a alergia sempre pode ter uma exceçãozinha, tá? E pode ser o caso do seu filho. E todos os alimentos podem apresentar uma alergia não mediada. E todos podem apresentar uma alergia mediada. Vai depender de como o organismo está entendendo aquela alergia e qual mecanismo ele quer usar para combater aquela proteína alimentar. Então, quando algum médico fala assim, não existe alergia não mediada de trigo, ou não existe alergia que é mediada de leite de vaca. Tá errado. Existem os dois tipos de alergia para todo tipo de alimento. Pode ser que seja raro, que seja bastante incomum uma alergia não mediada à proteína do trigo, por exemplo. A maioria é IgE mediada. Assim como a PLV é ao contrário, a maioria é não mediada. Mas não significa que não existe a mediada para alergia de leite de vaca e ao contrário, a não mediada para a proteína do trigo, tá? Então, todo alimento pode se manifestar das duas formas, seja IgE mediada ou não mediada, tá? Mas é mais comum nas não mediadas, as que não aparecem no exame de sangue, ter sintoma gastrointestinal, tá? Então, o sintoma, na maioria das vezes, quando a criança não é IgE mediada, vai aparecer. Além de aparecer no sistema gastrointestinal, é muito difícil que apareça na pele, porque sintomas de pele, né, as urticárias, dermatite atópica e por aí vai, podem sim serem sintomas de alergia alimentar, inclusive é bastante comum que sejam. Mas normalmente, quando a criança tem uma alergia que não é mediada, é mais difícil de ter um sintoma na pele. Tá? Normalmente vão ser sintomas gastrointestinais. Então, o que a gente tem como sintoma clínico mais comum? Então, quando eu tô falando mais comum, gente, eu quero dizer que é a maioria dos casos, mas lembrem-se que toda regra tem uma exceção quando se fala de alergia alimentar. Os mais comuns, quando não é mediada, é refluxo
gastroesofágico induzido por proteína alimentar, ou seja, a criança que apresenta refluxo, um refluxo importante, insistente, que não sara usando medicação. Quer dizer, usando a medicação ele pode melhorar momentaneamente, mas depois ele volta. Volta porque não é um problema fisiológico e sim um problema relacionado com a proteína alimentar. Enquanto não tirar essa proteína alimentar, vai continuar tendo refluxo. Então, o refluxo gastroesofágico induzido por proteína alimentar é um sintoma muito comum de alergia alimentar não mediada. Outro também é a enteropatia induzida por proteína alimentar. A enteropatia ou enterite é uma inflamação intestinal, também muito comum de aparecer na alergia não mediada, também induzida por proteína alimentar. A outra é a proctocolite induzida por proteína alimentar. A proctocolite, ela é dos sintomas mais comuns, principalmente em APLV, porque a proctocolite nada mais é do que uma inflamação que acomete a parte final do intestino, incluindo a parte do reto, que é bem o finalzinho do intestino. Então, como inflama ali, bem no finalzinho, é muito comum que venha o que nas fezes? Sangue, Sangue e muco, que são os dois sintomas mais comuns em criança PLV. São os mais comuns, mas não é regra, hein? Lembrando que não é regra, então se o seu bebê é APLV, mas ele não tem esse sintoma, calma, que não significa que tá errado. Mas é a mais comum, especialmente se for uma APLV não mediada, tá? Então, a gente chama isso de proctocolite induzida por proteína alimentar, ou uma inflamação na porção final do intestino induzido por proteína alimentar, e aí por isso é muito comum que haja sangramento nas fezes, tá? O sangue geralmente está presente no final da evacuação, e a criança ela se encontra bem, ela tá normal, ganhando peso, se alimentando, só que toda vez que ela evacua sai um pouquinho de sangue e muco nas fezes. Porque se for uma coisa mais séria, como eu sei que às vezes alguns médicos suspeitam, quando a mamãe leva lá no pronto-socorro desesperada porque tá com sangue na fraldinha, que eu já ouvi várias histórias assim, dessas mamães que me procuram depois de ter passado assim por uma verdadeira via sacra, passando por vários médicos. Então, é muito comum que uma mãe chegue para mim e fale assim: ai, doutor, eu levei no pronto-socorro, o médico mandou fazer colonoscopia, biópsia e tudo mais, porque meu filho estava com sangue nas fezes. Só que, na verdade, quando é um sintoma de uma coisa mais grave, é muito mais comum que a criança tenha outros sintomas, que ela tenha perda de peso, que ela não queira comer, que ela não esteja assim, na sua forma que a gente chamaria de normal, sabe? Não é uma criança que está se desenvolvendo, muitas vezes apresenta estado febril. É claro que a gente tem que levar várias coisas em consideração. Também não estou dizendo que todo mundo que está desse jeito é porque é uma coisa mais grave, mas é muito mais comum que seja dessa forma do que só o sangue e muco nas fezes e tá tudo bem com a criança, Então é muito mais fácil de ser realmente uma alergia alimentar. Outro sintoma muito comum de alergia não mediada, constipação intestinal, aquela criança que está sempre com o intestino preso. Eu conversei com uma mãe esses dias, não sei se ela está aqui me assistindo no Instagram, eu acho que foi pelo Instagram que eu conversei com ela. Ela me procurou para me dizer que a filhinha dela estava assim com o intestino muito, muito preso, e o médico mandou dar um medicamento laxante, e aí pergunta se funcionou. Não funcionou, porque ela tá com prisão de ventre por causa de alergia. E no caso dessa criança, já tem o diagnóstico de alergia. O médico sabe que ela tem alergia alimentar. Mas ele, pelo visto, não sabe como tratar, Porque passou para ela um laxante. A gente até pode usar medicamento no início do tratamento, enquanto a gente não conseguiu estabilizar sintomas ainda através do tratamento correto, que é o tratamento dietético. Mas só usar o laxante sem resolver o problema da alimentação, gente, não vai resolver. Sem contar que pode até fazer funcionar o intestino no comecinho, mas vai passar alguns dias, vai prender de novo e ainda por cima o organismo meio que vicia no laxante, não funciona mais. Quem já passou por uma situação dessa? De usar um laxante e aí o laxante para de fazer efeito. E vai acontecer a mesma coisa com o médico que trata o refluxo induzido por proteína alimentar, dando um remédio para refluxo.
vai acontecer exatamente a mesma coisa. A gente pode sim utilizar medicamento quando a gente está no início do tratamento e ainda não deu tempo de dessensibilizar o organismo, ainda não deu tempo de estabilizar os sintomas, para que a criança tenha mais conforto. Mas não pode ser esse o tratamento, porque não existe remédio para tratar alergia alimentar. Não tem. Não existe um remédio. A única forma é fazer a dieta, o tratamento alimentar e da forma correta. Eu tenho certeza que tem muitas de vocês, mamães, que me assistem, que me acompanham, que até hoje não foram orientadas da forma correta, porque vocês falam comigo, me mandam mensagem, me perguntam coisas que eu sei que vocês não estão fazendo o tratamento correto porque vocês não foram orientadas, né? Não estou dizendo que a culpa é de vocês, eu tenho certeza que vocês fazem o melhor que vocês puderem, né? O melhor que está ao alcance de vocês, com as informações que vocês têm, mas é muito difícil que um profissional que não seja especializado ou que não seja ainda uma nutricionista, né? Porque dieta é com nutricionista, que possa te passar todos os detalhes que envolvem o tratamento alimentar. Não é simplesmente, tira leite e derivados, né? Tira trigo e coisa que vai trigo. É mais complexo, né? Sem contar que muitas vezes o profissional fala para você o que você tira, mas e o que você põe no lugar? Vocês já pararam para pensar nisso? A maioria dos alimentos, inclusive em receitas, quando a gente fala de culinária, dá para a gente substituir por outros alimentos. Então, assim, a gente vai ter que excluir sim os alimentos, mas a gente não precisa passar fome, né? Cortar tudo. Fora que quando a mamãe não é bem orientada, ela não faz a dieta direitinho, a criança nunca estabiliza completamente, e aí a mamãe entra naquela vibe de ficar achando que tudo é alergia, né? Qualquer coisa que come tá achando que é por causa que tá dando alergia na criança e vai cortando da dieta, quando na verdade é porque ainda não excluiu da forma correta o alimento que tá causando alergia, tá? Então esses são os sintomas mais comuns. E também a diarreia, tá? Pode ser tanto constipação intestinal quanto diarreia, qualquer alteração intestinal. Tá bom? E podem aparecer também sintomas na pele, como eu disse, sintomas na pele, sintomas respiratórios, mas normalmente quando não é mediada, ela vai vir acompanhada desses sintomas gastrointestinais, tá? Que são mais acentuados em crianças não mediadas, ou melhor, costumam ser. Já nas alergias mediadas, que são aquelas que aparecem no exame de sangue, que portanto envolvem o sistema imunológico, né? É mais comum aparecer sintomas na pele. Então, as urticárias e o inchaço, né? Que a gente chama de angiodema. Angiodema é o nome científico, tá? Mas é um inchaço. Então, sabe quando fica aquele local inchado, coçando, né? Com aquelas urticárias, vermelho, às vezes sai aquelas bolinhas. Isso é sintoma de pele que pode estar relacionado à proteína alimentar e já é mediada na maioria das vezes, tá bom? Outra coisa, sistema respiratório, né? O desencadeamento de sistemas, ou melhor, de sintomas exclusivamente respiratórios, como por exemplo, rinite alérgica, bronquite, às vezes pneumonia. Já falei para vocês também que uma outra coisa muito comum são aquelas infecções de repetição. Então, a criança que está toda hora com otite, com garganta inflamada, com muco no nariz, aquela criança que está sempre com o narizinho escorrendo, principalmente a PLV acontece isso. Só que normalmente vem acompanhado de um sintoma gastrointestinal. Só que quando a criança aí já é mediada, esse sintoma gastrointestinal pode ser bem leve. Pode ser, por exemplo, somente produção de gases, abdômen meio inchadinho, e aí é mais acentuado no sistema respiratório e na pele, tá? E aí isso dificulta também o diagnóstico, ainda mais quando é feito por um profissional que não é especializado, porque aí ele vai pensar que é o quê? Vai pensar que é uma virose, vai pensar que tá, sei lá, com gripe, e dá-lhe antibiótico, e dá-lhe remédio que não vai resolver. Aliás, antibiótico às vezes até piora, porque você acaba com a sua flora natural intestinal, e a gente sabe que a nossa primeira barreira de defesa tá lá no intestino, né, gente? Então tem que manter ali aquele local saudável. E aí é mais frequente, então, como eu falei para vocês, as gastrointestinais, sintomas gastrointestinais no não mediado e pele e respiratória no mediado. Só que aí eu falei para vocês, não sei se vocês vão se lembrar, lá no comecinho da live, que existem alergias que são mistas.
Ah, meu Deus, agora sim, hein? Alergia que tem as duas coisas. E agora? Vou dar para vocês alguns exemplos dessas alergias, né? A gente tem algumas alergias que são mais raras, como por exemplo a esofagite eosinofílica, que é mais difícil de encontrar, né? Dá uma inflamação no esôfago. E a gente tem como a mais comum a dermatite atópica, é a mais comum das alergias alimentares mistas, não por acaso, é o meu caso, né? Quem me acompanha aqui há mais tempo ou quem participou do workshop sabe, já contei para vocês que eu tenho dermatite atópica. E quando a alergia é mista, é um pouquinho mais complicado, porque a gente fica sem saber, através de um exame, por exemplo, o que é exatamente que está causando a dermatite, se ela é um alimento que está causando ali direto ou se é alguma coisa no ambiente. Se tem o alimento que está causando o sintoma gastrointestinal e uma coisa no ambiente que está causando a alergia na pele, ou ao contrário, alguma coisa do ambiente causa alergia na pele, mas tem alguma coisa do alimento que causa aquelas disfunções gastrointestinais. Normalmente vem a pele, né, as feridas na pele acompanhada de um sintoma, eu quero falar sistema para vocês, de um sintoma gastrointestinal, tá? Normalmente tem sintoma gastrointestinal associado, tá bom? Então esses são os principais sintomas. É claro que vocês, pais, né, principalmente as mamães, que acho que são a maioria, a grande maioria que me segue aqui, que está me assistindo, é claro que a gente já sabe, né, que os nossos filhos têm esses sintomas, mas eu vejo muitas mamães assim inseguras, falando assim para mim, ai, o meu filho teve problema na pele, refluxo e não sei o que, o médico falou que é isso, isso, isso. Será que o programa Chega de Alergias serve para ele? Né? Então eu percebo assim vocês, mamães, muito inseguras, né? Mas só que na verdade os médicos eles costumam ter na sua maioria, quando ele não é especializado, eles costumam ter a alergia alimentar como uma doença específica. Eles costumam enxergar dessa forma, aquela coisa que não é, não é. E alergia alimentar não é assim. Alergia alimentar é de fato uma caixinha de surpresas. Elas têm comportamentos assim que é só da alergia, muda de um organismo para o outro, muda de uma criança para outra, muda de um alimento para outro e muda de um mecanismo de ação imunológica para outro. Então, se a criança é IgE mediada, se ela não é IgE mediada, já vai ter sintoma diferente. Então, o que eu posso dizer para vocês? Que, independente do tipo de alergia alimentar e independente do mecanismo, então serve tanto para IgE mediada quanto não IgE mediada, a base do tratamento da alergia alimentar é dieta. Não importa o tipo de alergia alimentar, se é alergia de ovo, se é alergia de leite, se é alergia do que for, em termos de alimentação, né? E também não faz diferença se é IgE mediada ou não IgE mediada, porque das duas formas o tratamento é o mesmo. É o mesmo. Então, a gente também tem aquela ideia de que quando se fala em alergia, que a gente tem que procurar o alergista e que a gente tem que tomar antialérgico. Afinal de contas, se eu tenho alergia, eu tenho que tomar antialérgico, né? Então, existem aí aqueles tratamentos com injeções, né? Tratamentos aí com imunossupressores. Tem vários tipos de tratamento, eu sei porque eu já passei por alguns, inclusive, nessa minha vida de atópica. Mas quando a alergia está relacionada a uma outra coisa, por exemplo, eu tenho alergia de poeira e ácaro. Aí sim nós vamos ter que fazer de outra forma o tratamento. Eu tenho alergia, sei lá, de látex, né, da borracha do látex. É outra coisa. Agora, quando a alergia é alergia alimentar, quando está relacionada ao alimento, gente, só a dieta feita da forma correta é que vai funcionar. E eu quero aproveitar para falar uma outra coisa para vocês que muitas mamães me perguntam também e tem tudo a ver com o que eu tô dizendo da dieta ser a única solução, que são sobre as fórmulas infantis. Fórmula não é remédio para tratar a alergia alimentar, ela só faz parte do tratamento, mas não adianta nada você comprar a melhor fórmula, a fórmula mais cara, mais bambambam, e não fazer o resto do tratamento. Fazer a outra parte do tratamento, os outros detalhes que são importantes. Sabe o que vai acontecer? Você vai jogar dinheiro no ralo, porque você vai gastar dinheiro com uma fórmula cara, mas nos outros detalhes tá deixando escapar, e aí não vai estabilizar sintoma do mesmo jeito. Porque tem muita gente que pensa que só porque começou a usar a fórmula infantil,
Ah, vai resolver tudo. Agora meu filho sara, agora meu filho para de ter sintoma, para de ter refluxo, para de ter... Entendeu? A fórmula, ela faz parte do tratamento. Ela faz parte do tratamento somente como substituto do leite materno para criança que não pode ser amamentada, ou do leite de vaca ou outro leite que ela tome caso ela esteja na idade aí de receber a fórmula infantil. É só isso. É só isso que é a fórmula infantil. E a fórmula infantil, ela também tem que ser personalizada. Ela também vai ser feita assim, o médico vai prescrever uma que é aceita pela maioria das crianças, mas pode ser que a sua ainda por cima não seja. Então, até a prescrição de fórmula infantil tem que ser personalizada, individualizada e pensada, né, assim, em dar uma orientação para a mãe que compra uma fórmula infantil sobre esses outros detalhes, né? Eu tenho certeza que existem outros profissionais especializados e que dão atenção para as mamães, mas eu garanto que não é a maioria. Eu garanto que a maioria de vocês, mamães, tem que esperar a próxima consulta com o médico para tirar dúvida. E, gente, a dúvida aparece no dia a dia, né? Principalmente quando se trata de alergia alimentar. De repente a criança começa a ter uma reação que você nunca viu antes, você não sabe se é a comida, você não sabe se é a dieta, você não sabe se já deu tempo de parar de ter reação, você não sabe se tá certo. Enfim, várias e várias dúvidas, às vezes dúvidas aparentemente bobas assim no sentido de serem simples, né? Mas que a mamãe fica ali perdida, e fica perdida porque não foi orientada. Então, ali no nosso grupo, a gente responde. Essa é a diferença. E assim, meu objetivo de vida é ajudar essas mamães. Eu sei o quanto é difícil lidar com alergia alimentar. E ó, quanto antes vocês conseguirem estabilizar sintomas dos seus filhos, mais rápido vem a cura. Eu vi esses dias uma nutricionista falando, não vou falar o nome dela para não ser antiética, dizendo que a cura vai vir fazendo a dieta ou não. E assim, eu acho um pouco equivocado ela dizer isso, não porque eu acho que a cura não vai aparecer se você não fizer a dieta ou o tratamento. A maioria das crianças, especialmente as que são APLV e alérgicas ao ovo, mas a maioria das crianças vai desenvolver tolerância conforme vai chegando a idade. Então a maioria vai mesmo. Só que eu afirmar que a dieta não é parte importante do tratamento, isso vindo de uma nutricionista ainda, hein? Que a dieta não é parte importante do tratamento porque a criança vai ter a cura de qualquer jeito, de certo modo, mentira. Porque quando eu faço a dieta e estabilizo os sintomas, eu encurto ou acelero, né, em outras palavras, a criança atingir a estabilidade e atingir a possível cura. E eu posso, se eu mantiver esse organismo muito inflamado e demorar demais para estabilizar, eu posso diminuir as chances da criança chegar à cura, porque embora seja a grande maioria das crianças que vai alcançar a cura, existe uma porcentagem pequenininha que não vai. Aliás, eu sou um exemplo disso, porque eu tenho 41 anos, eu fui diagnosticada com dermatite atópica, eu tinha 2 aninhos, na minha idade era para eu não ter mais e eu tenho. Então, algumas pessoas não estão predestinadas a ter a cura. E aí a gente faz o que com essas pessoas? Ah, vai vir a cura de qualquer jeito, então não vou fazer dieta? Então não vou fazer o tratamento? Sem contar a qualidade de vida, né, gente? Porque ainda que você olhe ali para o seu filho, o seu bebê tendo cólica, tendo diarreia, tendo prisão de ventre, tendo urticárias, coceiras, não dorme direito, você vai falar, ah, não, mas eu não vou fazer nada porque uma hora vai passar? Estranho, né? Eu acho estranho. Então, assim, sim, na minha opinião, a dieta faz toda a diferença, nem que seja só entre aspas, para melhorar a qualidade de vida do seu filho, né? E aí, se ainda por cima eu posso melhorar, aumentar as chances de cura e encurtar esse espaço, ou seja, se a minha criança sem fazer o tratamento ia atingir a cura com 2 anos de idade, eu fizer o tratamento ela atinge com 1, não é ótimo? É ótimo, né, gente? Eu, pelo menos como mãe, acho ótimo. Aliás, os meus filhos adquiriram intolerância super rápido. O meu filho caçula, inclusive, ele teve como manifestação alérgica asma. Ele era asmático. A gente fez um tratamento medicamentoso, mas junto com o medicamentoso eu fiz tratamento dietético e ele não tem asma mais. Nunca mais teve crise de asma. Não tô dizendo que todo tipo de asma vai ser curado com a dieta, tá, gente? É de alergia alimentar que nós estamos falando.
Se for relacionado com uma alergia alimentar, for um sintoma de alergia alimentar, aí sim eu posso garantir para vocês que a dieta é o caminho. Então assim, eu não consigo, uma mãe me procura desesperada, Isa, eu já passei em tantos médicos, ninguém me ajuda, e eu fico querendo assim, quase que pegar no colo, sabe? Mas infelizmente eu sou uma pessoa só. E aí eu posso garantir que eu posso dar o melhor de mim quando elas entram no programa.